essas mesmas duas placas aqui, mas colocadas num formato diferente, se eu enrolasse elas, eu teria aí uma capacitância diferente do que nas placas paralelas, tá? A rigidez dielétrica dos materiais, ela é importante na constituição do capacitor. O que seria essa rigidez, né, dielétrica? É o limite para o qual um material deixa de ser dielétrico, ou seja, ele vai se tornar um condutor, é o que a gente chama de romper aí com o dielétrico, e ele vai dar passagem à corrente elétrica. Então, por exemplo, o ar, a rigidez dielétrica dele é de 3 milhões de volts por metro. Tá? Do papel, que é usado ali como meio nos capacitores, já é de 16, é mais que 5 vezes isso. Tá? O Teflon, 60 milhões. Tá? Então, ele é 20 vezes, né, tem a rigidez dielétrica 20 vezes maior que o ar, por exemplo. Né? A madeira, né, 10 milhões, é menor do que o Teflon. Tá? Borracha, 12, porcelana, 12 também. E o óleo que é usado lá no transformador vai de 20 a 30. Tá? Então, aqui nessa nossa escala, né, nessa nossa lista, quem é que tem o material com maior rigidez elétrica é o Teflon. Não é à toa que ele é usado em quê, hein? Teflon faz parte de quê mesmo? Da fita isolante, né? O material aí que faz parte da fita isolante. Apesar de quase todas as pessoas do mundo terem problemas de saúde ou terem alguma sequela futura por conta do Teflon, já que o início da produção do Teflon contaminou 99% da população mundial, ele tem utilidade, né? A gente pode usar o capacitor também para calcular aí o campo elétrico entre as placas do capacitor. O campo elétrico entre as placas do capacitor, eu não vou entrar no cálculo dele, é feito por integração, tá? Ele é essencialmente diferença de potencial quando eu tenho duas placas paralelas, ou seja, uma placa aqui e outra aqui, separadas por uma distância d. A carga elétrica chega aqui, e isso induz carga elétrica negativa do outro lado. Né? Isso faz com que exista um campo elétrico aqui dentro. Esse campo elétrico ele depende da diferença de potencial, ou seja, né, quantidade de carga que tem de um lado e do outro, e da distância entre as placas. Tá? É assim que é medido esse campo formado entre as placas de um capacitor. Tá? Por que O que ocorre dentro do capacitor, dentro de uma situação em que eu tenho material dielétrico? O material dielétrico, como a gente já sabe, é aquele que se opõe à passagem da corrente elétrica, mas ele pode polarizar. O que é isso, hein? Alguém tem noção do que seria essa polarização que ocorre? Olha só, aqui a gente está considerando um capacitor de placas paralelas. Por que de placas paralelas? Porque é o mais fácil de visualizar, né? Visualizar isso aqui naquele rocambole com várias placas enroladas é muito complicado, né? Então a gente vai sempre usar aí para passar para vocês, né? Visualmente é melhor usar o de placas paralelas. O que eu tenho aqui no meio? O material dielétrico, né? Pode ser o plástico, pode ser o papel, qualquer material isolante. As moléculas desse material, elas ficam assim organizadas, né, com cargas positivas e negativas,
formando aí as estruturas moleculares, e o material é neutro, né? Tem a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, e elas ficam assim misturadas de tal maneira que você não percebe nenhum excesso de carga. Esse material não tem elétrons livres, ou seja, não vai acontecer quando eu colocar ele num campo elétrico de um elétron sair de um canto e para o outro. Isso não vai acontecer se eu ficar dentro do limite da rigidez elétrica. Mas o que vai acontecer? Quando eu ligar essas placas a um gerador, né, uma bateria aqui, por exemplo, ele vai colocar um polo de carga positiva aqui e um polo de carga negativa aqui. O que vai acontecer dentro do material que é isolante? Devido ao campo elétrico que surge da placa do polo negativo para o polo positivo, ele vai atrair cargas negativas para esse lado e cargas positivas para esse lado. As cargas não vão se deslocar, não há um que vai acontecer aqui. O que vai acontecer é que o material vai se reacomodar, a estrutura molecular desse material, né, as moléculas têm uma liberdade de movimento ali dentro. Elas vão se reposicionar dentro do material de maneira a criar uma camada de carga negativa mais para cá e uma camada de carga positiva para cá, até que dentro do capacitor ele cria um campo elétrico que vai anular o campo elétrico induzido pela placa. E a partir desse momento, a partir desse ponto, você tem aí uma quantidade de carga elétrica acumulada aqui e aqui, e não existe corrente passando aqui no meio do capacitor. Tá? Ele vai brecar aí a passagem da corrente elétrica. Tudo bem até aí, gente? Estão me ouvindo bem? Tá confuso esse negócio de capacitor? Tranquilo, professor. Tranquilo? Tá. Então, no momento em que você liga um componente eletrônico, né, como uma televisão, acho que é um dos mais fáceis para todo mundo visualizar, o que acontece é que demora um pouquinho de tempo para aquela luzinha do standby acender. O que está acontecendo ali? Quando você ligou, quando você estava com a TV desligada, o capacitor do circuito estava assim, né, com as moléculas todas organizadas aleatoriamente e sem ter nenhuma posição preferencial para a carga delas. Quando você liga na tomada, isso aqui começa a se organizar de maneira a formar esse campo elétrico interno. E só quando esse campo está formado é que aquela luz vermelha acende, indicando que o capacitor está carregado e que o circuito vai, portanto, poder começar a funcionar. Tá? Esse tempo depende da rigidez dielétrica do material aí, né, entre as placas e também da forma, tá? Por isso que essa estrutura ela é chamada de armadura do capacitor, né? Porque vai armar toda a estrutura do capacitor e aí você vai ter um circuito com cargas acumuladas de um lado e do outro das placas do capacitor e deixa de passar corrente elétrica de cargas aqui dentro. E aí, eu acho que surge uma dúvida em todo mundo, que eu já vou antecipar a aula de amanhã falando sobre ela, que é o seguinte: se não passa corrente elétrica de cargas por um capacitor, como é que o circuito funciona? Alguém sabe me dizer? Alguém tem ideia de por que o circuito continua funcionando, mesmo sem ter corrente de carga aqui dentro? Eu vou queimar a língua aqui, professor. Pode queimar, é para isso mesmo. Ele funciona como uma fonte, uma bateria? Por Não, isso, não?
Não, não, ele pode funcionar como uma bateria no momento da descarga. Você interrompe, ele tem essa função. Mas o que acontece aqui é uma coisa muito interessante que a gente vai começar a ver amanhã, que é o seguinte: quando eu falo em corrente elétrica, de um circuito de corrente alternada em especial, essa corrente elétrica ela tem duas componentes: a corrente de carga mais a chamada corrente de deslocamento, tá? O que seria isso? Quando eu tenho correntes passando, né, a gente trabalha com corrente alternada normalmente, né? Quando eu tenho carga elétrica se deslocando aqui e fazendo idas e vindas, tá? Né, não mais pensando só na corrente contínua, mas na corrente alternada, essa alternância da direção da carga elétrica, ela cria uma onda eletromagnética que se desloca também para lá, né? Então, quando eu falo em corrente alternada, eu tenho duas correntes. A gente chama de corrente a corrente total. As cargas que estão chacoalhando de um lado para o outro e a onda eletromagnética que ele cria. Então, o que acontece? Quando eu coloco um capacitor no circuito, né, no instante em que ele carrega, eu tenho circulando por aqui não mais a carga elétrica, só a onda eletromagnética associada a ela. Quando eu corto essa alimentação, aí sim eu tenho essa corrente de carga, que é devido à descarga do capacitor. Então você pode trabalhar, pode usar o capacitor no circuito para deixar passar só a corrente de deslocamento ou para ficar fazendo esse papel de acumular carga e de depois devolver carga. Depende do que você quer no circuito, tá? Mas se ele for, se ele após ser carregado passar corrente por aqui, esse capacitor foi estourado, né? Significa que você rompeu a rigidez dielétrica aqui dele, ou porque teve uma sobrecarga, ou por algum outro motivo, né? Rompeu a rigidez dielétrica, passou carga por aqui, o circuito deve ter alguma proteção para desligar o circuito, e aí a substituição seria só do capacitor, né? Tá? Então, a função do capacitor é essa: acumular carga até o ponto de impedir a circulação de carga elétrica. Esse sistema, esse fenômeno que eu mostrei para vocês agora, de polarização, que é, no fundo, colocar um campo elétrico em alguma região e forçar uma reorganização das moléculas se alinhando com, com um campo, seja esse campo elétrico ou magnético, aqui a gente mostrou só para o elétrico, ele é a base, isso é super importante, tá? Ele é a base de todas essas técnicas mais modernas de exames com imagem. Tá? Qual é o que você faz numa tomografia ou numa ressonância magnética? Você cria um campo eletromagnético muito intenso, né? No caso, por exemplo, lá da ressonância magnética, o campo magnético que é induzido ali, ele é bem maior que o campo magnético total da Terra, para vocês terem uma ideia. É um campo muito forte, por isso não tem radiação nuclear ali, é radiação eletromagnética só, mas quem já fez um exame desse tipo ou já viu ele sendo feito, sabe que o médico e o enfermeiro ficam bem longe da máquina quando ela está ligada, né? Porque não é aconselhável uma dose de radiação tão grande várias vezes por dia. O que aquela máquina faz? Ela faz algo assim no nosso corpo. E a partir dessa polarização das moléculas da célula viva, né, que a gente tem, é possível fazer uma imagem muito boa dela.
Então, é um processo importante esse de aprender a polarizar o material, tá? Então, amanhã a gente vai ver essa questão do campo magnético para a gente poder entender melhor como isso funciona. Hoje, por hora, eu proponho aqui alguns exercícios para nós fazermos juntos, só para vocês ganharem um pouco mais de habilidade aí ao tratar com o capacitor, tá? Vamos fazer juntos? Ou vocês querem tentar fazer e depois eu faço? Vamos lá, vou deixar um minutinho em cada tela para vocês tentarem, na sequência eu faço. Pode ser? Pode ser, professor. Então, tá. Enquanto isso, eu faço a chamada. O pessoal que abandonou mesmo foi o Caio, né? O Carlos Alberto da Silva. A Kathleen até agora não. Ela me respondeu, entrou em contato, viu? Pedi para ela mandar o material, mas ela não mandou, não. Não sei o que aconteceu.
Podemos fazer, pessoal? Acho que sim, professor. Então, ó, a gente tem um capacitor, tá? Que ele vai ser usado, nesse caso, ele foi colocado aí para medir a permissividade elétrica de um meio, tá? Então, a função aí que ele está sendo usado é para isso. E é um capacitor de placas paralelas, tá? O que foi colocado entre as placas foi mica, com 1 milímetro de espessura, tá? E o capacitor registrou 0,6 nanofarad entre as placas. As placas são circulares, diâmetro de 20 centímetros, tá? E aí a pergunta é qual é a permissividade da mica nesse meio, tá? Ele manda adotar 3 para o valor de π, ao invés de 3,14, e lembra que nanofarad é 10 a menos 9 farad. Por que a placa? Elas são 2 placas circulares, isso aqui deveria ser uma circunferência, de raio 20 centímetros, ou seja, o raio igual a 0,2 metros, tá? O que a gente sabe aí sobre a capacitância? A capacitância é igual ao que mesmo, hein, gente? Quantidade de carga dividido pelo quê? Pela diferença de potencial, não é isso? Certo? E o que a gente precisa saber aqui dessa placa? A gente precisa conhecer a área dela, né? Porque, ó, vamos voltar alguns slides aqui, ó. O que a gente viu? A gente viu que o campo entre as placas de um capacitor, ele é dado por diferença de potencial sobre distância. E o que mais que a gente sabe? A gente sabe também que a capacitância no capacitor de 2 placas, ele é dado por isso aqui, ó. Permissividade do meio, área dividido pela distância, né? Então, nós temos a área, temos a capacitância e temos a distância, né? Ó, vamos voltar aqui no exercício, tá? Nós sabemos que C é igual a permissividade do meio vezes a área dividido pela distância entre elas. A distância foi dada aqui, uma folha de mica de 1 milímetro, né? Você tem duas circunferências, como se fosse um sanduíche, né? 2 circunferências e aqui no meio mica entre elas. Então, a gente precisa da área, a distância foi dada e a capacitância também. Só falta calcular a área, tá? Qual é a área de uma circunferência? Qual é a área de um círculo? Desculpa, na área da placa. Π vezes o raio ao quadrado, tá? Π, ele me disse para usar 3. O raio, sabemos que é 0,2 metros. Eu também posso colocar ali 2 vezes 10 a menos 1, né? Pode ficar mais fácil, né, para a gente fazer o cálculo. Então, ó, no lugar do raio, eu vou colocar aqui 2 vezes 10 a menos 1, porque aí já fica em metro quadrado, né? Tá? Já fica na unidade do Sistema Internacional de Unidade. Então, a área vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado, 4, 10 a menos 1 quadrado, 10 a menos 2, metro quadrado. Ou seja, a área entre as placas é de 12 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, ou, se preferirem, 0,12 metros quadrados. O que eu vou fazer agora? Substituir os valores que eu tenho aqui, ó.
Capacitância 0,6 ou 6 vezes 10 a menos 1. Qual é a unidade, hein? Ó, nanofaraday. Então, 10 elevado a menos 9 Faraday. Isso é igual a epsilon vezes a área. A área a gente acabou de calcular. 12 vezes 10 elevado a menos 2. Deixa eu melhorar esse menos 9 aqui, que até eu fiquei com dúvida nele, tá? Dividido pelo quê? Dividido pela distância. A distância está aqui, 1 milímetro. Então, a distância é 10 elevado a menos 3 metros, né? Que é 1 milímetro. Então, aqui dividido por 10 elevado a menos 3. O que eu preciso fazer? Bom, primeiro começar a fazer as contas aqui para simplificar a minha vida, né? Então, ó, vou deixar o 6 quieto. Ele vai multiplicar o quê? 10 a menos 1 com 10 a menos 9 dá 10 a menos 10. Do outro lado, epsilon vezes 12, 10 a menos 2, e esse 10 a menos 3, ele sobe mudando de sinal, então 10 a terceira. Isso significa, então, que a gente tem 6 vezes 10 a menos 10, igual a epsilon vezes 12, vezes 10 elevado a menos 1, tá? Agora eu vou deixar esse epsilon de um lado e passar tudo para o outro lado. Se está multiplicando, vai dividindo, certo? Então, ó, o epsilon, então, vai ser igual ao 6 vezes 10 a menos 10, que já estava lá, dividido pelo 12 vezes 10 a menos 1, tá? 6 dividido por 12, o que sobra? 2 embaixo e 1 em cima, né? Então, fica 1 meio. 10 a menos 10. Esse 10 a menos 1 sobe, como 10 elevado a 1. Então, o que nós temos? Faltou espaço aqui, vou fazer aqui em cima, que bagunça que eu fiz. O epsilon vai ser igual a 0,5. Eu fiz alguma conta errada, porque eu não estou chegando no resultado. Permissividade 10 a menos 3. Espera lá, o que eu fiz de besteira? Professor, 2. eu acho que está aqui embaixo, ó. O epsilon 12 vezes 10 menos 2 vezes 10 a terceira. Aqui seria 10 a 1, né? Tá menos 1. Tá certo aqui. Então deixa eu apagar isso aqui tudo. Obrigado, Cleber. Deixa eu apagar daqui para cá. E segunda-feira, hein? Normal, professor. Segunda-feira de dezembro. Depois desse ano doido, realmente a gente já está trocando as bolas, viu? Então vamos lá. Graças ao Kleber, vamos consertar isso aqui. Então ficou 6 vezes 10 a menos 10 desse lado. Do outro lado, epsilon 12 vezes 10 elevado a 1, né? E agora sim, agora eu vou passar tudo para o outro lado da igualdade. Então vai ficar o epsilon isolado de um lado, do outro lado fica o 6 vezes 10 a menos 10, e desce aqui o 12 vezes 10 elevado a 1. Né? Então fica 6 sobre 12, e do outro lado fica 10 elevado a menos 10 vezes 10 elevado a menos 1. Né? Então, nós vamos ter o epsilon como sendo 1 meio, 0,5. De qualquer maneira, não está batendo. Não tem nenhum resultado com 5. Vezes 10 elevado a menos 11. Eu esqueci de levar alguma coisa.
Vamos lá, 20 centímetros, 0,2 metros. Área πr2, 2 elevado ao quadrado, 4, 3 vezes 4, 12. Tá, aqui não tem nenhum problema. A capacitância, 0,6, 6 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 9 farad. Então, 6 vezes 10 a menos 10. Do outro lado, a área dividida por 1 milímetro. Eu não estou vendo nenhum erro, não. Acho que tem alguma coisa errada na resposta mesmo. Que seria, então, 5 vezes 10 a menos 12. Tá aqui. Depois vocês podem até dar uma conferida e ver se eu cometi algum erro, mas 5 vezes 10 a menos 12. Porque aqui vai ficar 6 e o 12 vem para cá. Então o 2 fica embaixo, é 1/2. 5 vezes 10 a menos 12. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Ali no exercício tá que o diâmetro é 20 centímetros e o senhor colocou que o raio é igual a... Achamos. Joia. É o diâmetro, eu fiz como se fosse o raio. Então muda tudo. Então aqui, ó, no lugar de... Opa, no lugar do 2 é 1, é metade, tá? O raio é metade do diâmetro. Então aqui, isso vai mudar, isso aqui vai mudar também, tá? Então vai ficar... o raio é 10 vezes 10 a menos 1, né? Na verdade, isso aqui vai ser igual a 1, 0,1 metro. Deixa eu apagar tudo, é mais fácil, senão vai ficar uma lambança ali danada. Senão, fica tentando colocar os valores aqui no meio, começa a ficar com uma letra horrível para vocês entenderem. Então, ó, π igual a 3, tá? O raio é de 0,1 metro, né? Ou 10 elevado a menos 1. Daí não 2 vezes 10 elevado a menos 1. Isso entra ao quadrado, né? Então aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 2, só, metro. E aí, aqui do outro lado, vou apagar tudo também, tá? Para não ficar essa lambança aqui toda. Muito cuidado com isso, viu, gente? É muito comum que a medida passada seja do diâmetro, porque é o que você mede com um paquímetro, tá? E na hora de fazer o cálculo da área, você tem que usar metade disso, que é o raio, tá? Em geral, a maioria das tabelas, tudo vem com diâmetros, por conta da facilidade na medida, né? O que você mede com paquímetro é o diâmetro, não se mede o raio, né? Então, agora sim, ó, capacitância 0,6, ou 6 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a menos 9, porque a unidade foi dada em nanofarad. Do outro lado, é epsilon. A área, agora sim, 3 vezes 10 a menos 2, e a distância, 10 a menos 3, que é 1 milímetro. Isso aqui, então, vai ficar 6 vezes 10 a menos 10, igual epsilon 3, 10 a menos 2 permanece, o 10 a menos 3 sobe, muda de sinal, fica 10 a terceira. Então, temos 6 vezes 10 a menos 10, igual a epsilon 3 vezes 10.
Vou passar tudo para o lado de lá da igualdade. Então, vai ficar assim. Y igual a 6 vezes 10 a menos 10, dividido por 3 vezes 10. Tá? 6 dividido por 3, 2. O 10 a menos 10 permanece. Esse 10 aqui, 10 elevado a 1, passa para cima, mudando de sinal. Então, a gente tem 2 vezes 10 elevado a menos 11. Acho que eu errei mais alguma coisa, será? Estou campeão hoje, hein? Não, não errei não. Ó, 2 vezes 10 elevado a menos 11 é o mesmo que 20 vezes 10 elevado a menos 12, tá? Porque, ó, basta fazer isso aqui. Multiplico por 10 e divido por 10 para não alterar o resultado, tá? Então, a resposta aí é 20 vezes 10 a menos 12. Quem tivesse deixado numa solução que não fosse múltipla escolha, o 2 vezes 10 a menos 11 não estaria errado, só que você que não encontraria a resposta, tá? Reparem como é que essas possibilidades aqui, né, essas respostas, elas são feitas para enganar, né? Isso aqui é um tremendo indutor do erro, porque você chega no 2, mas chega no 2 vezes 10 a menos 11, e aí muita gente deve ter sido tentada a marcar isso aqui achando que tinha errado alguma coisa em potência de 10, e na verdade a resposta é essa, letra D, tá? Vocês sabem qual é o nome que se dá aos itens que não são o item correto numa prova de múltipla escolha? Eles são chamados de distratores. Ou seja, resultados aos quais você chega por alguma distração na hora de chegar no resultado. Tá? O exercício seguinte é desses de alternativa correta e incorreta, tá? Também. Vamos analisar. Só que esse daqui a gente vai analisar um a um, porque ele não tem cálculo, tá? Então vamos ver. Ó. A respeito da capacitância e da energia potencial elétrica armazenada. Oi. Como voltar lá só um minutinho? Um minutinho mesmo. Não, tranquilo. Você quer uma disso? Eu tiro. Eu acho que seria bom, professor. Na verdade, eu estou na última linha, mas acho que seria bom, sim. Já tirei. Tirei e mando para vocês aqui pelo... Valeu, professor. Obrigado, hein? Tá? Mas eu já mando a foto também. Deixa eu pegá-la aqui. Eu mando aqui pelo chat do próprio Teams, tá? Beleza. O segundo exercício, então, ele fala do que seria correto ou não, né, aqui desses 1, 2, 3, 4, 5 itens, tá? Então, o primeiro deles, ó,
A capacitância é diretamente proporcional à permissividade elétrica do meio? Sim, né? Ó, capacitância é igual, no caso da placa, né, paralela, é igual ao quê? Permissividade do meio, área dividido por distância, tá? Ou, no caso mais geral, quantidade de carga elétrica armazenada dividido pelo, né, que a capacitância no geral é a quantidade de carga elétrica armazenada dividido pela diferença de potencial. Isso aqui é diretamente proporcional à permissividade. Então, a número 1 é verdadeira. Tá? Vou aproveitar e vou ensinar vocês a fazer prova de múltipla escolha. Ó. Alguém tem dúvida que isso daqui é verdadeiro? Se não tem, você já olha para cá e já vê o seguinte, ó. Isso aqui está fora. Todas as outras têm a primeira, tá? O que é um forte indicador de que a gente está certo, que a primeira é verdadeira, tá? Ó. Quanto maior a distância entre as placas de um capacitor, maior será a sua capacitância. É o contrário, né? Quanto maior a distância, menor. Então, esse daqui é falso. Tem algum que diz que a número 2 é verdadeira? Tem 1, 2, 3. Então, isso é falso, isso é falso, isso é falso. Preciso continuar a questão? Se eu estivesse fazendo prova? Moleza, né? Né? Então, isso é uma coisa que vocês precisam aprender a fazer prova de múltipla escolha, tá? Não aqui na FATEC, na disciplina, mas quando vocês forem fazer concurso, estou aproveitando para mostrar para vocês como é que você faz. Muitas vezes, você não precisa ir até o final da questão para saber qual é a alternativa correta. Tá? Aqui eu vou fazer, claro, mas a gente se eu estivesse fazendo uma prova aqui, um concurso, opa, vou para a questão seguinte, essa aqui eu já matei. Tá? Você tem que lidar não só com fazer a questão, mas com olhar as alternativas. Tá? Então, ó, número 3. A energia potencial elétrica armazenada em um capacitor não depende da capacitância? Claro que depende da capacitância. Então, ela é falsa. Né? Porque quanto maior a capacitância, maior a quantidade de carga de um lado para o outro. E é isso que vai determinar a energia potencial. Né? A capacitância ela é diretamente proporcional à carga. Quanto mais carga, maior a energia potencial. Tá? Os desfibriladores são exemplos de aplicação do estudo de capacitores? O desfibrilador é um grande capacitor, né? O que você faz? Você liga ele acumula carga, né? Por isso que ele demora. E aí o que você faz? Você pega aquelas duas placas, coloca no peito da pessoa e desliga o circuito. Né? Na verdade, o que você faz? Você faz com que a carga elétrica toda que estava armazenada ali, ela flua na descarga e rapidamente para dar um choque e tentar reavivar o coração da pessoa. Então aquilo é um grande capacitor e você transforma, quando faz o desligamento, quem um grande capacitor? O corpo humano. Você está usando ele entre placas, não é isso? Não são duas placas paralelas que você coloca ali no desfibrilador? E quem é que está no meio? O corpo humano, ele é que vai tomar descarga, tá? Então, ok. Número 5. A área das placas paralelas que compõem o capacitor é diretamente proporcional à capacitância. Sim, está aqui, né? Diretamente proporcional. Então, verdadeiro. Então, como a gente já sabia, 1, 4 e 5 é a resposta correta. Tá? Mas eu não precisaria nem ter chegado a ler tudo para saber que era isso aqui. Poderia ter matado simplesmente com a 1 e 2. Tá? Dúvida, pessoal? Agora, ó, um capacitor de placas paralelas quadradas com 2 milímetros de lado.
a distância entre as placas é de 2 centímetros. Então, a gente já sabe que D é 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2 metros. A área da placa, vamos lá. A placa é quadrada, coisa que eu não consegui fazer aqui, e tem 2 milímetros de lado. Então, a área dessa placa é 2 vezes 10 a menos 3 metros, vezes, né, lado vezes lado, 2 vezes 10 a menos 3 metros. Portanto, a área é de 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Tá? Corresponde. E que a permissividade do meio, tá, ela aqui dada, ela é de 80 microfarad por metro. Ela é, então, de 80, micro é 10 elevado a menos 6, tá? Farad por metro. Então, epsilon, A e D estão aqui. Agora é só rodar a manivela. A capacitância, placa paralela, é permissividade, área, dividido por distância. Permissividade, 80 vezes 10 a menos 6. A área, 4 vezes 10 a menos 6. A distância, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, vamos lá. 80 vezes 4 dividido por 2 de um lado, do outro lado 10 a menos 6, 10 a menos 6, e o 10 a menos 2 sobe, fica 10 a mais 2. 4 com 2 simplifica, ficou 2 aqui. C igual, então, a 160 vezes 10 elevado a menos 10. Aí não tem essa resposta aqui. Por quê? Ó, eu tenho 1,6 aqui e aqui. Então, 160 é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 elevado ao quadrado, tá? 1,6 vezes 10 ao quadrado é igual a 160. Tem 10 elevado a menos 10. Então, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 Faraday, que é igual à letra A. A letra B, a letra C é um distrator com 10 elevado a menos 6. Isso aqui está errado. Então, errada, errada, errada e errada, todas eles. A única resposta correta é essa aqui, tá? Dúvidas? Já tirei foto, já vou mandar para vocês, tá? O negócio aqui é multimídia. Aí no chat já está a primeira, já estou carregando a segunda imagem. Mas quem quiser copiar e refazer os cálculos, fica à vontade também. Antes da gente passar para o seguinte, tá? Professor, ali é C igual a 80 vezes o que o senhor cortou ali? 2? É 80 vezes 4 dividido por 2, né? Porque é vezes a área. E a área
Tá? Aqui é 4 vezes 10 a menos 6. Aqui é um 4. Esse 4 aqui, ó. E esse 2. Valeu. Tá? Que aí simplificou aqui. Beleza, gente. Bom, isso era o que eu tinha hoje para discutir com vocês. Aí deem uma revisada geral em tudo, vejam se vocês têm alguma dúvida. E amanhã a gente segue com campo elétrico, ou com campo magnético, tá? Para fazer o eletromagnetismo. Acho que hoje vai ficar muito apertado, já são 49. Até dá, viu? Como é que vocês estão de cansaço? Sem pressa, professor. Sem pressa, então o que isso quer dizer? Vamos amanhã? Melhor, né? Melhor? Então tá bom. Então por hoje é só, pessoal. Aí eu vou ficar aqui, vou botar a gravação no ar daqui a pouquinho e vou postar lá na equipe também essas fotos que eu mandei para vocês aqui pelo chat, que depois elas ficam mais chatinhas de buscar, né? Eu mando elas para o nosso compartilhamento de arquivos, tá bom? Mas fiquem à vontade em fazer perguntas, viu?